vamos falar de seleção brasileira, e aí já vou pedir para a produção colocar a lista, né? Você que acompanhou, assim, ou você que chegou agora não sabe da lista, aí está a lista com as goleiras Letícia, Isidoro, Bárbara e Camila. Sim, Bárbara, exatamente, você não está lendo, você não está maluco. Bárbara do Flamengo. As defensoras Antônia, Bruninha, Kathleen, Lauren, Mônica Hickman, você também não está lendo errado, Mônica Hickman está na lista, Rafael e Tamires. As meias, Dura Sampaio, Caroline, Luana, Adriana, Ana Vitória e Ari Borges. Os atacantes, Andressa Alves, Geise, Nicole, Raisla, Bia Zanerato, Debinha, Gabi Nunes e Marta. As suplentes serão Tainara, Aline Gomes e Angelina. As suplentes são aquelas atletas que estarão com a equipe, né? Viajam para a Austrália também, e em caso de algum problema, né, alguma lesão que alguma atleta possa eventualmente ter, elas poderão substituir, né? Então, elas estão na lista, estarão com a equipe, mas não vão jogar a Copa, a não ser que aconteça algo. E junto com essa convocação, já tem o debate pronto. O debate pronto de hoje não poderia ser diferente, obviamente, daqui a pouco vai aparecer na tela. O debate pronto é assim, a lista da convocação foi, para quem não conhece, está chegando agora, o debate pronto é quando os nossos comentaristas dão uma manchetezinha, né, completando a frase, né? Cada uma dá uma manchete bem curta e depois a gente aprofunda essa manchete que eles escolheram, tá bom? Eu vou começar com a Amanda. Amanda, manchete bem curtinha. A lista da convocação foi praticamente inteira, coerente com o que foi esse ciclo da seleção brasileira, principalmente pós-Olimpíada, né? Ali de setembro de 2021 para cá. Mas eu emendo daqui a pouco, porque é praticamente, não totalmente, Rafa. Tá legal, agora eu vou passar para Thaís. Thaís, e detalhe, né? Entendam o praticamente dessa frase. Eu vou passar para Thaís. Thaís, a lista da convocação foi? Boa, mas frustrante. Tá aí, boas esse é o respostas. ponto. Escrevi um texto aí que vai sair daqui a pouquinho aí no Planeta Futebol Feminino de Opinião, falando um pouquinho sobre esse lado frustrante dessa convocação, com a Pia indo por caminhos que ela não tinha ido até aqui. Ela geralmente tinha escolhido a rota mais complicada, o caminho mais longo, mas sabendo que talvez fosse mais apropriado para o futuro. Aqui eu fiquei com a sensação que ela foi no caminho mais curto, no caminho mais fácil, e não acho que seja o mais acertado de imediato, Rafa. Tá, vamos repercutir isso. Amanda, você falou praticamente coerente. Aprofunde. Se a gente for olhar, 95% dessa lista são nomes que estiveram aí ao longo desse ciclo com a Pia, que ela foi dando oportunidades, lógico, alguns deles surgiram mais nessa reta final, mas nomes que foram testados pela treinadora. E aí a gente cai em dois nomes, Mônica Hickman e Bárbara. Mônica Hickman, eu acho que tem uma justificativa um pouco maior pela condição física da Tainara, que até pelas palavras da Pia na coletiva pós-convocação, deu para perceber que a Tainara não está dentro das suas melhores condições, e acho que até por isso não, ficou fora das 23, e a Mônica entra talvez como essa peça mais de experiência, né? Se a gente for olhar as outras zagueiras que ela testou no ciclo, outros nomes como Giovanna Campiolo, Thaís Regina, por exemplo, são jogadoras que não vivem o melhor dos seus momentos. Então, eu acho que a Mônica entra mais nesse ponto. Mas o meu grande porém dessa convocação é a Bárbara, Rafa. E, assim, pode ser uma opção da Pia, tranquilamente. Mas eu não acho que faz parte do que aconteceu nesse ciclo. Porque a Bárbara, ela joga a Olimpíada de Tóquio e de lá pra cá ela não foi mais chamada. Lógico, terminou a faculdade dela, tal, mas vinha atuando nesse último ano normalmente pelo Flamengo, e quando a gente teve aquele problema na seleção brasileira com a Lelê, né, que acabou tendo que ser cortada, naquela convocação de junho de 2022, a Luciana apareceu naquela convocação, a Luciana foi para a Copa América, fez esse ano inteiro com a seleção e é uma peça experiente.
É uma peça de grupo, uma peça de vestiário. A gente viu os bastidores da Copa América, a influência da Luciana. Luciana tem Copa do Mundo como titular nas costas. Então, eu não consigo entender essa chamada da Bárbara porque ela não foi testada. Não haveria um problema da Bárbara estar nessa lista, na minha visão, se ela tivesse sido testada nesses últimos anos. Então, me surpreendeu muito, porque é um nome que, na minha visão, acabou caindo de paraquedas, Rafa. E outra coisa que eu também não consigo entender tanto é a questão da lista de suplentes. Levar Tainara e Angelina para a lista de suplentes, eu fico pensando, se elas estão fisicamente bem a ponto de estar na lista de suplentes, por que elas não estiveram dentro das 23? Né? Tendo feito um ciclo como titulares, a Tainara era titular absoluta da zaga, até passar por esses problemas de lesão. Então, são alguns problemas que acabam deixando esse praticamente que eu acabei falando. Tá. Thaís, você falou coerente, mas frustrante, é isso? Tá no mudo. Opa, tô ficando habitual também, né? Boa, mas frustrante, Rafa, essa lista. Boa, mas frustrante, isso. Da Pia, porque foi o que a gente viu nesse ciclo, especialmente nesse ciclo pós-Olimpíada de Tóquio, né? A gente começou a ver a maioria dessas jogadoras sendo testadas, tantas outras, né, também que passaram por ali. Eu tô com a Amanda, eu não gosto tanto da convocação da Mônica, mas eu acho mais compreensível do que a convocação da Bárbara. Pela questão da Tainara, porque a Mônica, apesar das falhas dela, e a gente lembra disso especialmente na Copa do Mundo, ela vem num nível razoável. O Madrid CFF há algumas temporadas é titular na equipe de maneira indiscutível. E aí você teve outras tantas que foram testadas e não conseguiram mostrar um rendimento interessante nesse momento crucial, né? Pelo menos nesse começo de ano de 2023, que é o caso, a gente teve Palermo, que foi testada e teve um bom momento, mas começou o ano de maneira difícil. Thaís Regina, Campiolo também apareceu nessa lista, Yasmin apareceu, falando de defensoras no geral, né, não só de zagueiras. A Tarciane apareceu, mas o ano da Tarciane não é bom, assim, pós Copa do Mundo Sub-20 de 2022. Ela está com muitas dificuldades, a gente viu isso ontem à noite no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. E aí, nesse aspecto, a chamada da Mônica pode ser um pouco mais compreensível. Porém, a da Bárbara, eu estou com a Amanda. Não vejo por que você recorrer a algo. Eu abri falando disso, né? Acho que a Pia buscou os caminhos mais tortuosos. Ela não tinha, até o momento, recorrido para uma solução fácil. Ela tinha bancado, mesmo sendo muito criticada, muitas vezes, renovações, aposentadorias, estava numa linha ali de chamar e dar a oportunidade, mesmo que o primeiro teste não fosse bom, o segundo, da segunda, terceira, quarta chance, e muitas dessas jogadoras se provaram nessa quantidade de chances que receberam, né? Caroline, própria Lauren, Tainara também. E de repente, para a Copa do Mundo, ela foi conservadora demais, eu acho. Ela foi buscar uma Bárbara que tinha sido titular nas últimas competições importantes do Brasil. Ela vai numa Mônica também, que é uma pedra mais segura em termos de experiência e de idade, quando eu acho que o mais coerente, de repente, com o trabalho dela, teria sido, se você não vai poder contar, você não tem certeza na Tainara, porque a Tainara chegou para essa última semana ainda sem estar no campo, né? E aí já existia uma preocupação. Por que não? E eu sei que é muito ousado, mas apostar numa jogadora mais jovem, mesmo que o momento, por exemplo, da Tarciane não fosse bom. Eu imagino que a Tarciane vá ser titular da seleção brasileira no futuro, entendeu? Porque não dá para ela essa experiência, eu acho que vai ser mais útil do que a experiência com a Mônica, entendeu? Para ser mais ousada ainda, Fátima Aldaner faz um bom brasileiro, né, assim. E a mesma coisa para as goleiras, né? Eu acho que a Luciana causaria muito menos ruído, né, do que a Bárbara causou,
a Luciana fez um mata-mata para ficar próxima aqui de brasileiro, melhor do que o da Bárbara. O mata da Bárbara foi muito ruim, o da Luciana foi bom, né? Foi bem mais consistente. Ela estava com o grupo desde a Copa América, né? Ela não participou do período todo, mas desde a Copa América ela vinha com o grupo. Ela traria essa experiência. O que é que faltou? Faltou algum em termos de liderança? Não entendo por que apelar a essa experiência quando vai com uma goleira mais nova, então, né? De novo, dá essa oportunidade para uma jogadora mais jovem que vai utilizar isso melhor. De repente, se você não vai ter essa peça de experiência que você acha que é tão diferencial, assim, mas aí também veio, como eu botei no texto lá, eu nunca comandei uma seleção em um torneio desse tipo para dizer que a experiência faz tanta diferença, assim, mesmo que essas jogadoras tenham poucos minutos para agregar ao grupo, né? Que o dia a dia no grupo ali seja diferente com essas peças mais experientes, mas em termos do que vinha sendo feito, me frustra um pouquinho, porque você pegou um atalho. Ela não vinha pegando atalhos até então. Porque, ô Thaís, a questão para mim é o que eu citei de não ter trazido a Bárbara em algum momento nesse último ano. Exato. Porque ela estava jogando no Flamengo normalmente e a Pia trouxe a Luciana nesse último ano. Quando a Luciana foi chamada em junho, também gerou um burburinho, né? Gerou uma questão, não, a Luciana tá de volta no grupo da seleção brasileira. Mas aí a gente acabou entendendo o papel dela como essa líder, essa peça experiente dentro do vestiário. Aí eu fico pensando, uma influência de grupo, pensando na Bárbara, de liderança, de experiência, mas boa parte desse grupo, ela não esteve presente, né? Nesse ciclo da renovação. Ela não esteve presente. Tática, o dia a dia, vamos dizer assim, da seleção reunida. Então, é algo que eu realmente não consigo entender. Lógico, como eu falei, pode ser realmente uma preferência pessoal da Pia. Mas o que eu fico pensando se é uma preferência pessoal, por que não ter chamado a Bárbara, por exemplo, para finalíssima? Não teve a Lorena? Por que não ter chamado para finalíssima? Né? Então, é uma situação que inicialmente eu não consigo compreender.